presidente, decano desta casa, que como deputado estadual já no seu estado, o Ceará, nosso Mário Benevides, teve uma postura altamente democrática na luta em defesa da dignidade humana e acolhendo aqueles que lá lutavam pela democracia. Obrigado a este presidente, Mário Benevides, que como presidente do Congresso e como deputado de tantos anos tem dignificado o parlamento brasileiro. Nós agora vamos passar a palavra ao nobre e querido companheiro deputado André Figueiredo, meu parceiro de autoria desta sessão solene, para o seu pronunciamento. Muito bom dia, companheiras, companheiros, aqui presentes nessa sessão solene, que sem dúvida nenhuma é um marco na luta contra a discriminação racial no nosso país, porque homenageia, dois grandes ícones que se somam nessa luta e que também homenageia, digamos assim, o pioneirismo do Estado do Ceará na abolição da escravatura. Quero saudar inicialmente o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, nosso ministro do PDT, partido que teve a honra de abrigar o nosso deputado e senador Abdias do Nascimento, e que muito tem trabalhado para atingir índices de empregabilidade no nosso país que sejam exemplo para outros países, inclusive agora no mês de fevereiro, um recorde em geração de emprego no nosso país, fruto do trabalho, lógico, do ministro, mas também de todo o governo da presidenta Dilma. Minha saudação, ministro Manuel Dias. Saudar o secretário executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Giovanni Harvey, aqui representando a senhora Luísa Barros, que é a ministra de Estado, chefe dessa secretaria. Saudar o Ivaldo Paixão, nosso companheiro, presidente do Movimento Negro do PDT, um dos maiores incentivadores dessa sessão solene, para que nós pudéssemos fazer essas homenagens justíssimas a todos aqueles que lutavam e que lutam contra a discriminação racial, e ao mesmo tempo, saudando o Ivaldo Paixão, saudar também o Ricardo Falcão, que é o presidente do Conselho Nacional de Praticagem, aqui em nome dele saudar todos os práticos aqui presentes, de 22 unidades federativas, dessa categoria que tem como patrono o Dragão do Mar, né? Ele que foi, sem dúvida nenhuma, esse grande exemplo que tão pouco é estudado ou divulgado pelos nossos livros de história, mas quem conhece a vida de Dragão do Mar sabe bem do que a gente está falando, e a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre quem foi Dragão do Mar. Saudar a professora doutora Elisa Larquim, né, aqui representando, claro, a família, mas sempre a história do nosso bravo companheiro Abdias do Nascimento, ela que preside o Instituto de Pesquisas e Estudo Afro-Brasileiros e que também é a viúva do nosso Abdias e que tem essa missão de dar continuidade a todas aquelas bandeiras que são tão caras e que foram tão caras na vida do Abdias e de quem conviveu com ele. Quero aproveitar aqui e saudar também o professor Aldifax Rios, né, que é autor desse belo livro do Dragão do Mar e Seu Tempo, né, e junto com ele saudar também o meu amigo Flávio Martins, que é o diretor da editora que é conhecimento, que fez esse belo livro aqui, que resgata um pouco da história de quem foi o Dragão do Mar. Senhor presidente Vicentinho, colega coautor do requerimento, líder do PT aqui na Câmara, junto com a deputada Benedita da Silva, a quem eu tenho a honra de me somar, né, nesses três proponentes dessa sessão solene, e quero aproveitar também para saudar o deputado Edson, também, que já foi ministro da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, em nome de quem saúdo todos os deputados e deputadas aqui presentes nessa sessão. E como um dos requerentes dessa sessão solene, eu quero mais uma vez registrar e agradecer a presença de todos aqui, a quem eu já elenquei nome a nome, e saudar, lógico, todos aqueles que compreendem e participam da importância da luta contra a discriminação racial. Chaga que nós pensamos vir a ser extirpada, mas que cada vez mais a gente vê, como as palavras do nosso sempre líder Abdias do Nascimento diz, a luta apenas começa, porque quando vemos que o Brasil vai sediar dois eventos importantíssimos do esporte mundial nos próximos anos, agora a Copa do Mundo, em 2016, Olimpíadas e Paralimpíadas, e vemos às vezes cenas lamentáveis de discriminação racial nos estádios de futebol,
vemos que essa luta ainda está muito longe de chegar ao fim. Por isso que essa casa tem o dever de criminalizar com muita contundência todas as atitudes discriminatórias que infelizmente ainda permeiam estádios de futebol, permeiam ruas, praças, e a discriminação também não passa apenas pela raça. Nós, nordestinos, somos vítimas de discriminação regional, como se fôssemos sub-raças, e a isso nós temos que claramente demonstrar toda a nossa indignação perante essas chagas que, infelizmente, ainda, por mais esforços que venhamos a ter, por mais esforços que o governo federal, governos estaduais, governos municipais venham a ter, e aí digo, não apenas a Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República é importante, mas todos os órgãos que promovem a mesma luta em seus diferentes estados, e aqui o companheiro Paixão é o coordenador de Igualdade Racial do governo do estado do Ceará. Então, todos esses órgãos têm essa missão extremamente importante de fazer cada vez mais ser extirpada esse câncer que infelizmente ainda assola, que é a discriminação racial no nosso país. Começo o meu pronunciamento, senhoras e senhores, lembrando que o Brasil tem uma dívida histórica em relação a um personagem emblemático, que usou de seus conhecimentos sobre as práticas de navegação e meio ambiente e sua vocação e espírito de liderança para desempenhar um papel relevante na abolição da escravatura. O dia 5 de março de 2014 marca o centenário da morte de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, ou Chico da Matilde, assim conhecido por seus companheiros de trabalho. Seu nome está na história como jangadeiro cearense, que literalmente fechou o porto do Ceará ao tráfico interprovincial de escravos no século XIX. Nascido em Aracati, terra do meu saudoso pai, terra hoje tão bem administrada pelo nosso companheiro prefeito Ivan Silvério, nasceu em 1839, filho e neto de pescadores. Ele foi criado entre barcos e navios que faziam percurso entre Fortaleza, Pernambuco e Maranhão. Francisco José do Nascimento aprendeu a ler e escrever e tinha noções de inglês e alemão. No ano de 1874, foi nomeado segundo prático da Capitania dos Portos. Seu serviço era ancorar o navio com segurança, de forma que, depois de atracado, suas mercadorias e passageiros pudessem ser transportados a salvo até o cais do porto de Fortaleza. Importante contextualizar que no século XIX o porto de Fortaleza era muito rudimentar. Devido às fortes correntes marítimas, os navios tinham dificuldades para se aproximarem da praia. Dessa forma, o transporte de pessoas e mercadorias eram feito por jangadeiros, que em suas frágeis embarcações iam e vinham dos navios até o cais. Em 1877, o Ceará foi atingido por uma terrível seca. Milhares de retirantes partiram para a capital da província, famintos, doentes, e encheram as ruas da cidade. Foi a partir desse ano, sobretudo, que a migração para fora da província, principalmente Rio, São Paulo e Amazonas, começou a crescer. Os criadores de gado se refugiavam no litoral, famílias perderam fortunas e vaqueiros e fazendeiros passavam por dificuldades. Dessa forma, muitos foram obrigados a vender o que tinham. Dentre suas posses, figurava o negro escravo. Em 1880, foi fundada a Sociedade Cearense Libertadora. Uma das primeiras ações da sociedade foi o trancamento do porto ao tráfico interprovincial. Em 26 de janeiro de 1881, entraram em contato com os jangadeiros e conseguiram a adesão dos trabalhadores à causa. Chefiados pelo prático Francisco José do Nascimento, os homens do mar cerraram fileiras contra o embarque de escravos, mantendo até o final a decisão arrojada de que no porto do Ceará não se embarcariam mais escravos. Ao fechar o porto de Fortaleza e comunicar aos navios a sua decisão, Dragão do Mar proclamou: não há força bruta neste mundo que faça reabrir o porto ao tráfico negreiro. A partir daí, Dragão do Mar dedicou-se com afinco às atividades como abolicionista, a ponto de disponibilizar sua residência para o esconderijo de escravos fugitivos. Essa aproximação com os abolicionistas não ficou apenas no trancamento do porto. Era figura presente em todas as ações organizadas em prol da libertação dos escravos. E por ser um ativista destacado, atingiu o posto de diretor da Sociedade Cearense Libertadora. O reconhecimento de Francisco José do Nascimento como líder dos trabalhadores do mar e abolicionista só fez crescer ao ponto de, em 1884, a bordo do navio Espírito Santo, ter viajado para participar das festas em comemoração à abolição dos escravos do Ceará, na Corte Imperial. É a partir desse momento que Francisco do Nascimento passa a ser conhecido como Dragão do Mar, o jangadeiro da abolição do Ceará. A forte campanha abolicionista no Ceará fez com que surgissem várias entidades civis de combate à escravidão,
como Perseverança e Porvir, ligada à maçonaria, a Sociedade Cearense Libertadora, liderada por João Cordeiro, a Sociedade das Cearenses Libertadoras, compostas por mulheres e tendo como líder Maria Tomásia Figueira Lima, o Centro Abolicionista, presidida por Guilherme Studat, Barão de Studat, Sociedade Redentora Acarapense, dentre outras. A luta abolicionista no Ceará também contou com a colaboração da imprensa, como os jornais Gazeta do Norte e O Libertador. Em 1º de janeiro de 1883, com presença de José do Patrocínio, o município de Acarape, administrado hoje pelo companheiro Dr. Franklin, e cujo nome hoje é Redenção, existe o município de Acarape, que era um distrito, e o município de Redenção, que era outrora Acarape, também Redenção, hoje dirigida pelo companheiro Manuel Bandeira, libertou todos os escravos, sendo o primeiro município a abolir a escravidão no Brasil. Ressalte-se que, em razão desse fato histórico, a cidade cearense hoje é sede da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, que foi criada e fundada pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nela, 50% de seus estudantes são de países de língua portuguesa, principalmente da África, berços dos escravos do Brasil, que, ao contrário de antes, vêm agora para o Brasil estudar, não mais para servir de mão de obra explorada. Por conseguinte, em 25 de março de 1884, foi proclamada a abolição da escravidão no Ceará, 4 anos antes da Lei Áurea, passando o nosso Ceará a ser conhecido como Terra da Luz. Quero saudar aqui também, em nome do Estado do Ceará, o deputado Mauro Benevides, que presidiu essa sessão, e o deputado Zé Ayrton, também, filho de Aracati, grande companheiro de luta, deputado do PT aqui do Ceará. Por isso, comemorar os 130 anos da libertação dos escravos no estado do Ceará implica não só reconhecer a importância desse fato para a luta nacional, que culminou na assinatura da Lei Áurea, mas também por criar um referencial para a juventude atual na construção de uma sociedade pluralista, tolerante, fundada em valores éticos, morais e, sobretudo, de compromisso com as políticas de caráter social e de inclusão. Aqui na condição de deputado federal, vice-presidente nacional do PDT, até pouco tempo líder da bancada, é uma grande honra estar aqui, companheira professora, para comemorar os 100 anos de nascimento de um dos maiores nomes da história do Brasil. Nosso companheiro Abdias do Nascimento é, sem dúvida, o maior ícone brasileiro da luta contra o racismo, a maior referência pela afirmação dos direitos negros no Brasil. E eu estava fazendo até mesmo uma sinergia entre a data de falecimento do Dragão do Mar, 5 de março de 2014, e a data de nascimento de Abdias do Nascimento. Além da coincidência do sobrenome, Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, temos também no Abdias do Nascimento aquela continuidade, 9 dias depois da morte de um, o nascimento de outro, como se fosse dito. A continuidade da luta de Dragão do Mar vai se dar pela luta desse grande ícone, Abdias do Nascimento. Homem símbolo da luta pela igualdade, foi professor emérito da Universidade do Estado de Nova York e doutor honoris causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal da Bahia. Pelo mundo, Abdias recebeu grande reconhecimento dos Estados Unidos, na África, no México, em organismos como a ONU e a Unesco, além de ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. No Brasil, Abdias recebeu das mãos do então presidente Lula a Ordem do Rio Branco, no grau de comendador, a honraria mais alta outorgada pelo governo brasileiro. Senador e ex-deputado federal, Abdias Nascimento participou da Frente Negra Brasileira nos anos de 1930. Organizou a Convenção Nacional do Negro, que propôs à Assembleia Nacional Constituinte de 1946 um conjunto de políticas públicas antirracistas, definindo a discriminação racial como crime de lesa pátria. Ao lado de Brizola, Abdias participou da criação do PDT desde a Carta de Lisboa e foi ele a grande inspiração para que o partido incluísse seu estatuto à defesa do negro, como um de seus compromissos básicos. Cabe ressaltar aqui que, além de Abdias, nós tivemos também, juntamente com ele na defesa dessa causa, o ex-governador e ex-líder do PDT aqui no Congresso em 1981, deputado Alceu Colares, um dos grandes referências também da luta do movimento negro no nosso país. Tivemos a honra de tê-lo como deputado federal, a bancada do PDT, sendo uma de suas maiores bandeiras, ação compensatória e cotas para a população afro-brasileira. Criou o primeiro órgão executivo voltado especificamente à ação contra o racismo, a Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras, a CEAFRO, do governo de Leonel Brizola, no estado de Rio de Janeiro. Como senador da República, na cadeira deixada por Darcy Ribeiro, entre outras ações, insistiu em sua pregação em prol das ações compensatórias na busca de uma verdadeira igualdade para os negros na sociedade brasileira.
Ao longo de sua trajetória parlamentar, Abdias foi uma grande referência, com posições sempre de acordo com o nosso programa e com nossas bandeiras partidárias. Na galeria dos grandes líderes trabalhistas que o PT se inspira, onde estão estadistas como Getúlio, Jango e Brizola, e pensadores como Pasqualini e Darcy Ribeiro, agrega-se com justiça o nome de Abdias do Nascimento e seus quase 90 anos de luta contra o racismo e o preconceito no Brasil. Com as palavras de Abdias, pouco antes de sua morte, que sintetizam com precisão a obra de sua vida. Falta muito para essa luta chegar ao fim. Acredito, inclusive, que ela está apenas começando. Mas luto por amor, pelo amor ao meu povo. Viva Abdias, viva Dragão do Mar, viva a população afro-brasileira. Muito obrigado, estimado André Figueiredo, pelas suas importantes, comprometidas e transformadoras palavras nesse momento. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.